Bom dia, meu pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar gravando aqui para vocês um cantinho muito joinha que eu vim passar com a minha família aqui no balneário Foz do Iguaçu. É tipo um clube, né, pessoal? Que tem um lago, tem lugarzinho de fazer churrasco, muito gostoso, pessoal. Que delícia que é aqui, pessoal, ó. Tem bastante lago e tem piscina também, né? Piscina natural com água de Minas. Muito gostoso, pessoal. Olha que delícia o lugar, pessoal. Pra fazer um churrasquinho. Pra vir com a família, ó. Muito gostoso. Também pode pescar, né? Que é tipo um pague-pesque. Muito gostoso, pessoal. Tá bom, pessoal? Dá um like aí, se inscreve no meu canal. Eu tô aqui em Minas, tanto que eu tenho que até que gravar um pãozinho de leite ninho. que meus seguidores pediu pra mim, ainda não. Só quando eu chegar de volta de viagem em casa que eu vou tá fazendo esse pãozinho de leitinho pra vocês, pessoal. Com o Eduardo ele comentou no canal dele, né? Que ele foi na minha casa. Que delícia, pessoal. Foi passear na minha casa e foi filmar lá, né? Fez uma gravação, ficou muito top. Aí ele comentou desse pãozinho, né, de leite ninho, que eu vou estar passando para vocês, tá bom, pessoal? Mas só domingo, eu chegar em casa na sexta, né, e no sábado eu gravo e no domingo eu posto para vocês, tá bom? Ok, pessoal? Dá um like aí, se inscreve no meu canal, Deus abençoe todo, tá bom? Vou estar gravando as coisas lindas aqui em Foz do Iguaçu, vou passar as cataratas, quero filmar também lá, entendeu? Aí vou estar mostrando para vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente a todos. Dá um like, se inscreve no meu canal.